10 curiosidades sobre Hitler e seu livro Mein Kampf, ou seja, Minha Luta. 1. O livro tem memórias pessoais, rancores, ideologia antissemita, projeto político e contém uma forte propaganda nazista. E por este motivo, em muitos países, ele é publicado apenas em edições comentadas por historiadores. Por quê? Para evitar a disseminação da propaganda nazista. Coisa que deveria também ser adotada no nosso país, porque o povo que nós vemos hoje é um povo facilmente levado por um discurso. Não é um povo que gosta de ler, não é um povo que conhece sua própria história. É um povo dividido entre direita e esquerda. É um povo que, mesmo diante de fatos, não se posiciona ou não quer acreditar naquilo que vê. É um povo que é movido por paixão e não por razão. Então eu considero que esse livro, no Brasil, ele é sim um grande perigo, porque o nosso povo ignorante a respeito da sua própria história, pode pegar qualquer criminoso e torná-lo seu herói. 2. O título do livro não seria Mein Kampf, seria 4 anos e meio de luta contra mentiras, estupidez e covardia. O que já dá a entender que Hitler ele podia ser um bom orador, mas em matéria de escrever livro, um título desse tamanho era uma baita ignorância. Vendo isso, o editor achou longo demais e o reduziu para Mein Kampf, Minha Luta. 3. Parte desse livro é autobiográfico e parte é um manifesto. O próprio Hitler, ele diz que é óbvio que você consegue dominar as massas através da fala, através da oratória e não da escrita. Mas ele já estava prevendo um futuro onde ele não estaria e gostaria que a sua luta fosse levada adiante. Por isso eu digo, esse livro é extremamente perigoso em meio a um povo que não consegue identificar os seus próprios vilões. Outra curiosidade, a segunda parte do livro é um tratado ideológico, onde Hitler expõe a sua visão racista, antissemita e nacionalista, como o povo alemão é uma raça superior. Outra curiosidade, Hitler cita Otto von Bismarck. E foi a grande inspiração dele quando ele se apaixonou pela guerra. E ele o elogia como fundador da Alemanha moderna. Também menciona outros líderes que admirava ou criticava, mas sempre tentando se colocar como herdeiro de grandes figuras alemãs, como se a ele fosse destinado o legado de unificar e fortalecer a Alemanha. Outra curiosidade, o ódio foi aprendido em Viena. Só lendo o livro ou acompanhando esse canal, onde eu farei a leitura comentada para você, porque ele relata o seu tempo em Viena, de 1907 a 1913, onde ele diz ter formado as suas primeiras ideias antissemitas, ou seja, a sua ideia de destruir o povo judeu, observando a vida política da cidade, que era multicultural no Império Austro-Húngaro. Outra curiosidade que levou Hitler a se dedicar à guerra, porque na guerra ele era bom, porque ele foi um fracasso como artista. Essa era uma das suas grandes tragédias pessoais. Tanto que ele não atribui a si mesmo a sua falta de capacidade de se envolver como artista, mas sim as escolas austríacas que eram negligentes com o talento dele, porque se ele frequentasse uma escola alemã, ele não teria sido negligenciado.
E ele menciona isso claramente, a sua frustração em não ter sido aceito na Academia de Belas Artes de Viena. Por isso o ódio ele aprendeu em Viena, o que contribuiu para o seu ressentimento pessoal. Agora presta atenção sobre essa curiosidade, qual era a visão que Hitler tinha sobre propaganda. Hitler dedicava várias páginas a explicar como a propaganda deve ser simples. Não é só simples, simples e repetitiva. Você acha que é só isso? Ele sabe muito bem como atingir as massas. A propaganda deve ser simples, repetitiva e emocional. Ele atingia as massas não pela razão, mas pela emoção. Ele instigava a ira das pessoas e no momento de ira as fazia tomar decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. Outra curiosidade bizarra, ele dizia que não precisava convencer os intelectuais, mas ele precisava convencer o povo. Por quê? Porque ele sabia que o povo não ia raciocinar na profundidade das suas palavras. Então, é com este povo que eu quero falar, porque eles não vão rebater as minhas ideias. Essa curiosidade, não tenho palavras, não tenho ainda os adjetivos que eu gostaria. A primeira edição do livro não vendeu bem, mas era curioso. Todo mundo que era aliado de Hitler ganhava o livro de presente. Em festas de casamento, o livro era presente para os noivos. Era como uma Bíblia que todo aliado de Hitler deveria ter. E se você não tem, você já é mal visto, alguma coisa de errado tem com você. O livro foi lançado em 1925, mas ele só ganhou uma grande circulação em 1933, quando Hitler virou chanceler. Exatamente, houve uma eleição, houve votação, ele foi escolhido pelo povo. O regime nazista distribuía exemplares em casamentos, escolas, repartições públicas. Então, o governo fazia uma propaganda partidária. Então, pense bem sobre esse tipo de governo que faz propaganda partidária. Porque através dessa leitura, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o futuro.